Olá, nosso muito boa noite. Estamos começando mais um dia de trabalho. Hoje que vocês puderam acompanhar esses 6 primeiros minutos da música de Tim e Vanessa, cujo nome é Aprendiz. É uma música em homenagem ao livro dos Espíritos. Ontem, inclusive, dia 18 de abril, comemoramos 165 anos da chegada do Consolador prometido. Raiou para o mundo o Espiritismo, essa luz que ilumina os nossos corações. E a palestra de hoje, ela diz respeito justamente a isso. Espiritismo, a chegada do Consolador prometido por Jesus. E para falar desse tema, daqui a pouquinho a gente vai fazer a prece. Para falar desse tema, o nosso convidado de hoje é Nelson Tavares, então eu vou já conectar aqui com ele. Nelson, que ele fala lá da Ilha da Madeira, Portugal, cidade de Funchal. Então vamos lá, Nelson já está aqui conosco. Olá, Nelson, boa noite seja a todos. muito Boa bem-vindo noite, à nossa Elaine. casa, meu irmão. Boa noite. O prazer é meu. Agradeço desde já o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Nelson, ele é brasileiro, carioca. Estávamos conversando em off anteriormente, ele que quando era bebê, por sinal, ficou por aqui na Bahia cerca de um ano, 1 ano e meio de idade, né? Ele ficou por aqui em Salvador, mas ele teve uma certa ligação com a nossa Bahia, mas ele é carioca e é, já é um grande divulgador do Espiritismo, mora lá em Portugal, não na parte continental, e sim numa ilha, né, que é a Ilha da Madeira. E ele trabalha, Nelson pode até é, conferir aqui comigo, ele trabalha em 3 instituições espíritas. Né? Uma delas é no próprio Funchal, Centro Cultural Espírita do Funchal, lá na Ilha da Madeira. Também na Associação Casa dos Humildes, em Lisboa, Portugal. E em outra instituição, que é a Sociedade Espírita de Londres, Inglaterra. Então ele é um grande divulgador em 3 instituições e é uma das pessoas que cumpre esse papel que torna o Brasil, como disse o Chico, ele escreveu, Chico Xavier, o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, e é daqui que partem os espíritas para várias partes do planeta. Então, vamos fazer a prece de hoje, vamos fechar os nossos olhos e focalizarmos a imagem do nosso Mestre Jesus. Amado Mestre, em teu nome, reunidos aqui estamos, não fisicamente, mas pelos nossos objetivos, pelos nossos pensamentos e intenções, é que essa reunião acontece. Com a tua permissão, com a tua presença, com o auxílio dos, dos nossos mestres, teus amigos, nossos amigos de luz, que sempre estão conosco. E assim, nesta corrente fraternal, é que te agradecemos por mais uma oportunidade. Que o nosso irmão, que irá fazer uso da palavra, que ele possa ser inspirado pelos seres de luz. E que nós estejamos receptivos a aprender cada vez mais e praticar aquilo que aprendemos durante a nossa vivência. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos também as nossas faltas, falhas, os nossos defeitos. Abençoa as nossas famílias. Estendei a tua mão para o mundo e que os nossos corações possam ser transformados e um dia, enfim, este planeta se torne uma casa de regeneração. Que assim seja. Então, como nós falamos anteriormente, o tema de hoje é Espiritismo,
a chegada do Consolador prometido por Jesus. E aí agora eu passo em definitivo para o nosso irmão Nelson Tavares, de lá de Portugal. Então, Nelson, que Jesus te abençoe esta noite, meu irmão. Jesus abençoe a todos nós, nosso mestre e guia, nosso amigo, que ele possa nos abençoar nessa noite de hoje. E antes de mais, eu quero agradecer o convite, mais uma vez, do Centro Espírita Chico Xavier, aí de Retirolândia, e agradecer também ao Iromã pelo convite. Muito obrigado de estar aqui com essa oportunidade. É uma alegria, uma felicidade estar falando mais uma vez de doutrina espírita, falando de Jesus, que eu acho que é isso que importa. Quanto mais nessa data de hoje, que é um dia após essa comemoração do Livro dos Espíritos, que foi ali a primeira edição. E foi ontem, a gente está atrasado um pouquinho, mas acho que ainda está valendo. E esse tema que a gente escolheu é o Espiritismo, a chegada do Consolador Prometido. Aliás, falar uma coisa que eu não sei quem não sabe ainda, que eu ontem fiquei surpreso e muito feliz. O filme Nosso Lar 2, eu vi ali um anúncio da FEB, e ali com um grande elenco até, o elenco promete, eu vi ali, bem interessante. A história a gente já sabe que é boa, então não precisa correr atrás. Agora o elenco bem interessante, o pessoal da Edson Celular, e o pessoal lá da Globo, bem legal, que bom. A gente vai ter a oportunidade de ter mais um filme aí, com certeza vai ser muito legal. Mas vamos lá. Hoje o que a gente vai falar com esse tema do Espiritismo, a chegada do Consolador Prometido? A gente vai falar sobre religião, vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre filosofia, as parábolas de Jesus e vamos perguntar aqui, trazer um questionamento: o que será que a doutrina espírita nos traz de diferente para as nossas vidas, sendo esse tal consolador prometido? E aí esse tema, para mim, quando surgiu até a sugestão desse tema pelo Viromã, que vem muito bem a calhar aqui com essa data, é um tema interessante até pessoalmente, porque eu, quando cheguei na doutrina espírita, vou compartilhar uma coisa com vocês. Eu me identifiquei logo de cara, mas tive ali algumas resistências, porque naquele primeiro momento, com um olhar mais superficial que a gente tem, pelo menos eu tive, eu tinha alguns probleminhas, e alguns probleminhas que eram do tipo: por que tantas injustiças no mundo? As desigualdades sociais. Outra questão que eu não entendia muito bem, não fazia muito sentido, era o desencarne de crianças. E um outro tema que mexia bastante comigo era essa história do Consolador Prometido, que eu, no primeiro momento, pensava assim: ah, então, peraí, então quer dizer que só aqui que está certo, só a doutrina espírita que está certa e está todo mundo errado? Com aquela ideia de que a doutrina espírita seria mais uma religião como as outras, aí a gente estaria fazendo uma comparação de quem é melhor, de quem é pior, como se fosse ali: ah, é melhor o Flamengo, é melhor o Palmeiras, com aquela primeira impressão, né? Como se, por exemplo, só a salvação tivesse na doutrina espírita, única, exclusivamente. E eu não sei quem me escuta, e até porque a gente está online e fica gravado, eu acho importante eu colocar isso, porque eu acredito que muita gente ainda deve pensar, ou não, mas isso estou compartilhando com vocês como foi a minha primeira chegada na doutrina espírita. Eu tinha ali algumas resistênciazinhas, não entendia muito bem, e eu pensava assim. Mas isso hoje eu já posso responder quando a gente entende um pouquinho, busca um pouquinho, e é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, o porquê que a doutrina espírita é sim o Consolador Prometido. Lembrando que não, a doutrina espírita não é o único caminho, não é a dona da verdade absoluta, única, como se a doutrina espírita tivesse certo e todo mundo tivesse errado. E nesse momento, é aquele momento que as pessoas pensam assim: peraí, Nelson, então quem é que está certo, quem é que está errado? Qual é a religião certa? E nós temos muito essa mania de enxergar tudo no preto e no branco. Se um fosse certo, e a partir desse momento que um está certo, o outro tem que estar errado. Mas, na verdade, isso eu posso responder para vocês: todas estão certas. A partir do momento que a religião é aquilo que nos liga a Deus, nos liga à espiritualidade, nos liga a Jesus, e assim nos faz uma pessoa melhor.
A própria palavra religião, do latim religare, é nos ligar ao alto. Então, aquela religião, seja ela qual for, se nos responde, se responde os nossos anseios, as nossas dúvidas, se traz para nós um consolo na hora de dor, se nos liga ao Pai, à espiritualidade, ao alto, sim, essa religião está certa. A gente não precisa ficar nesse clubismo, como eu falei aqui, do Flamengo e Palmeiras, porque um é melhor e o minha é melhor que a sua e a sua está certa. O importante é fazer essa conexão com o alto. Então, se essa, aí você vai perguntar, então qual é a religião certa, Nelson? Eu só posso responder qual é a religião certa para mim. Para mim, é a doutrina espírita, porque para mim, eu, Nelson, para mim fecha o círculo, traz todas as respostas que eu procuro, ela não deixa ponto sem nó. E para muita gente, isso pode ser besteira, ou vai de oposição com muitas crenças de outras religiões, o que a doutrina espírita vem nos apresentar. Mas eu repito, o importante é cada um no seu momento, cada um se identificando com aquilo que faz sentido para nós. E não tem problema nenhum nisso. Ou pelo menos não deveria, penso eu. O importante é que sejamos todos nós felizes com as nossas religiões, ou até sem nenhuma. Também, se o camarada não tem religião nenhuma, qual é o problema? Talvez ele não precise. Eu digo para mim eu preciso de Jesus na minha vida. Agora, se a pessoa não precisa, se ele tem uma outra crença ou não tem crença nenhuma, se ele é ateu, é cada um no seu quadrado, cada um no seu momento. Nem melhor, nem pior. Nessa questão de religião, eu quero já colocar isso. Não existe certo, não existe errado. O importante é a gente seguir aquilo que faz sentido para nós. Então, se a religião faz bem lá para o seu vizinho, para o seu filho, para sua prima, que é uma outra crença que vai de contraponto com aquilo que você acredite, vamos tentar olhar para esse irmão e olhar para ele e falar assim: será que essa religião faz bem para ele? Mas não é isso, não interessa. Se faz bem para ele, que bom. Vamos incentivar, se transforma ele numa pessoa melhor. E quanto mais se for uma religião cristã, que é, não sei, as outras religiões, mas posso responder dentro do cristianismo. Se tem ali a proposta de Jesus que possa, de alguma forma, estar transformando essa pessoa, todos os sistemas de crenças e valores, tudo aquilo que ele acredita, transformando esse ser humano para ser uma pessoa melhor, sem dúvida nenhuma. Vamos apoiar, não vamos criticar, não vamos tacar pedra. E o tacar pedra que eu digo, a gente não taca mais pedra fisicamente, mas a gente taca tal pedra mental, pensando mal, porque o fulano é isso, fulano é aquilo. Vamos lembrar o que Jesus nos disse. Ele nos disse que eu sou a verdade, o caminho e a vida. E quem não é cristão está errado, ou quem tem a religião X ou Y, isso tampouco interessa. A verdade, o caminho que Jesus nos ensina é a caminhada no amor. Então, se a gente está conseguindo encontrar a caminhada no amor, é isso que importa. Fora da caridade não há salvação. Ou melhor, fora do amor não há salvação. A caridade nada mais é do que a prática do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. No Evangelho não tem nada lá falando sobre caridade, tem falando sobre amor. Jesus fala muito sobre amor. E nós espíritas aqui temos esse mantra, essa frase muito repetida. Por que fora da caridade não há salvação? Porque é através da caridade que nós temos a oportunidade de ir ao encontro do próximo. Lembrando que caridade não é só dar esmola, dar a quentinha, dar o dinheiro. A caridade se faz no nosso dia a dia, quando a gente dá o nosso tempo, não só o nosso dinheiro, a nossa atenção, nosso carinho para aquele irmão que precisa, às vezes, desabafar, falar, às vezes abrir o coração, que tá com dificuldade, ele está em sofrimento, e você consegue dar uma palavra de carinho, você consegue dar uma atenção para ele, você já está fazendo caridade assim. Nós temos a oportunidade todos os dias, quando nós encontramos o próximo, desde que a gente sai da rua e vai pegar o transporte público para ir para o trabalho, ou chega no trabalho, ou cruza com alguém, nós temos sempre a oportunidade de praticar caridade, de praticar esse amor o tempo inteiro. Mas vamos voltar à doutrina espírita para a gente não fugir aqui.
Então vamos lembrar que a doutrina espírita, nesse aspecto de religião, ela não é pura e simplesmente somente uma religião. Ela nos traz três aspectos, três bases que são igualmente importantes, que é o quê? A filosofia, a ciência e o aspecto religioso. Então vamos dar uma análise rápida aqui, breve, sobre cada um desses aspectos. Primeiro, filosofia. Filosofia, basicamente, que é uma palavra assim, né? Filosofia, vou filosofar. Não, vamos tentar entender aqui no beabá, mastigado aqui, que diferença faz isso para a nossa vida. É o seguinte, a filosofia nos traz as respostas daqueles porquês da vida. Aqueles porquês que ninguém sabe responder, ou outras religiões não conseguem responder, do tipo, por que nós nascemos, por que nós morremos, qual é o princípio da vida, o que a gente veio fazer aqui, por que tem tantas desgraças, tantas misérias nesse mundo que a gente está encarnado, por que tanta desigualdade social, como eu falei lá atrás, que era uma coisa que me incomodava, eu não conseguia perceber muito bem. Qual o sentido da minha vida? Para que eu encarnei? Vou ficar aí 70, 80, 90 anos, não sei, porque eu não sei qual é a data de validade, né? Não tem lá o rótulo que eu vejo no fundo. Então, para que eu vou nascer, ficar esse tempo todo encarnado e vou embora? Qual o propósito disso? O que eu vim fazer aqui? Será que eu vim aqui para constituir família, arrumar um bom emprego, comprar uma casa, ter um carro, enfim, ter tudo que o bem material pode me dar, ter um filho? Ou será que tem uma coisa além? Isso não é só uma ferramenta, que é o que a doutrina espírita nos traz, uma ferramenta para nós alcançarmos a nossa evolução enquanto espíritos. Que sim, tudo isso é importante, que eu disse agora. Família, dinheiro, é a casa, é o carro, é o filho. Tudo isso faz parte da caminhada para quê? Para nós evoluirmos. Que tem um propósito. Então, todos esses questionamentos que a vida nos traz, e muitos outros aqui, eu trouxe alguns só para a gente pensar, mas com certeza cada um de nós tem ali um questionamento. E a doutrina espírita vem exatamente de encontro a essas perguntas. Então, essa é a parte filosófica desses questionamentos, dos porquês, dos senãos da vida, que muitos historiadores, muitos filósofos, muitas pessoas indagam desde sempre e tem todo esse questionamento e não tem muito bem as respostas. Tá aí a doutrina espírita, ela vem exatamente de encontro. Se você tem alguma dúvida ainda em relação a esse aspecto, o que eu aconselho é o seguinte: vai lá, pega os 5 livrinhos, a codificação, começando ali pelo Livro dos Espíritos, tá? Tem o Evangelho, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis, tem também lá o que é o Espiritismo e Obras Póstumas, mas fica com os 5, principalmente o Livro dos Espíritos, que vai te responder muita coisa. Muita coisa. Está lá 1018, né? Acho que é 1018 perguntas e respostas. É bem didático e facilita bastante. Além disso, a gente tem todas as obras após Chico Xavier, que trouxe lá mais de 400 obras, tem Divaldo Franco, tem tantos e tantos médiuns que trouxeram obras depois para colaborar, para endossar cada vez mais todo esse conhecimento e todas essas perguntas, as tais perguntas sem respostas, que aí a gente tem a resposta que a doutrina espírita nos traz. Muito bem, então essa é a filosofia. Vamos agora para a parte científica. O que é a parte da ciência? O que a doutrina espírita nos traz nesse aspecto da ciência? Ela nos traz toda essa relação, ou esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Ela nos responde o que eram os tais milagres, os tais fenômenos, através das leis da natureza. Todo estudo de magnetismo, fluidos, o intercâmbio mediúnico, toda essa prática através dos estudos, trazendo, por exemplo, aquela história do demônio, do diabo, como hoje a gente pode compreender que são fenômenos naturais, fenômenos da natureza, tudo normal, a influência dos espíritos ao nosso redor, que acontece de uma maneira sem mistérios, sem milagres, sem grandes senões, porque a partir do momento que a gente não tem o conhecimento, aí a gente vai colocar a palavra ignorância, mas não na ignorância que fala, sou ignorante, na forma pejorativa. Ignorante porque a gente desconhece. Eu sou ignorante sobre vários assuntos.
Todos nós somos ignorantes sobre alguns assuntos. Então a doutrina espírita vem nos trazer exatamente esse encontro para acabar com essa ignorância, que através da ignorância que há muito misticismo, há muitas crenças, há muita confusão que as pessoas fizeram no passado e muita gente faz até hoje em dia e mistura um pouco de tudo nesse aspecto religioso, quanto mais nessa história de demônio, de diabo, que muitas outras religiões, para não dizer a grande maioria, ainda acreditam nesse ser criado por Deus, etc. e tal. E a doutrina espírita nos explica com maior tranquilidade do mundo como é que essa dinâmica acontece, com a influência dos espíritos positivos e também negativos ao nosso redor, que eram interpretados como esses tais demônios, por exemplo. Tudo isso, a ciência é o estudo científico por fatos, observações para tentar ir de encontro com essas nossas questões do dia a dia. Então vamos lá. Filosofia, ciência. E aí a doutrina espírita nos traz, por último que eu deixei aqui, o aspecto religioso também, para dar base, alicerce em toda essa estrutura que a doutrina espírita nos traz Jesus como espírito perfeito, como mestre e guia desse planeta Terra. E aí vem aquela pergunta assim, mas Nelson, Jesus, que novidade tem de Jesus? Que história é essa diferente que a doutrina espírita está trazendo aí, que todo mundo já sabe? É nessa hora eu lembro do Chico Xavier, naquela história que perguntaram para ele assim, ô Chico, e aí, me diz aí, qual é a novidade? O que tem de novo aí? Aí o Chico vira e fala assim, o que tem de novo? Olha, vou te contar, hein? É o Evangelho. O Evangelho? Como assim Evangelho? O Evangelho é tão antigo. Tá aí a boa nova. A novidade é essa, o Evangelho. Não é mais aquele, a doutrina espírita não traz mais aquele Jesus distante, aquele Jesus quase como se fosse numa história lá de 2000 e tantos anos atrás, como se fosse um personagem, sabe aquele personagem da novela que a gente acha legal, que a gente gosta, acha muito bonito, muito interessante, aquele Jesus lá para a gente admirar, contemplar, que fica lá somente lá no alto, lá no altar, ou então pregado na cruz, lá longe, lá distante. A doutrina espírita nos traz um Jesus aqui para o lado, para sentado aqui ó, do nosso lado. É o nosso Jesus, como eu gosto de chamar, o Jesus amigo. Além de mestre e guia, ele é um amigo. Ele nos traz a compreensão, a doutrina espírita nos traz a compreensão exatamente desse Jesus na aplicação diária, no dia a dia. Não mais aquele Jesus que está lá naquela história lá de Israel, há 2022 anos atrás, mas o Jesus que está aqui no Funchal, na Ilha da Madeira, está aí na Bahia, em Retirolândia, nos momentos que a gente tem os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dúvidas. É nesse instante que ele vai lá e nos abraça, nos acolhe, nos ajuda. E a gente pode perceber que ele nos ama, que apesar das besteiras que a gente faz ainda, que todos nós fazemos, ele nos entende, que ainda somos crianças espirituais nessa caminhada, que ele já está lá em outro patamar, mas ele olha para nós com esse olhar amoroso. Ele sabe que a gente está no rumo à perfeição, como ele se encontra, como todos nós um dia chegaremos lá, mas ele olha para a gente com esse olhar compadecido, entendendo o nosso momento. É quase como fosse aquele bebê. Vou dar um exemplo aqui para a gente. É a relação que eu acho que Jesus tem com a gente, tá? Vou dar aqui o meu parecer. Sabe quando a gente tem uma criança, um bebê, que pega ali, dá uma comida para ele, bota num pratinho, ele pega a comida e joga na parede, quebra o prato e suja tudo, suja a sala, a cozinha, faz aquela besteira tudo, joga a comida, tem que jogar tudo fora. E aí naquele primeiro momento você olha assim e fala, ai meu Deus do céu, você como adulto, né? Mas aí no fundo você entende, porque sabe que ele é só um bebê, que ele não pode fazer diferente do que aquilo. Então você não deixa de amar ele, não deixa de apoiar, você entende que ele é só uma criança, que daqui a pouco ele vai melhorar, ele vai poder, com um pratinho na frente, ele vai aprender a comer de talher, não vai mais jogar na parede. Às vezes é quase que um instinto. Nós ainda fazemos às vezes umas besteiras, jogamos uns pratos na parede, sem perceber ainda. A gente está muito mais próximo lá do primitivo ainda.
tentando desenvolver aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai caminhando. Então vamos lá, vamos agora à história do Consolador prometido aqui, que é o que nos interessa. Então por que a doutrina espírita é esse tal Consolador prometido? Aí a gente vai recorrer lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 3 a 4. Está também no Novo Testamento. Quando Jesus esteve aqui conosco encarnado, nos falou sobre o tal do Espírito de Verdade. E esse Espírito de Verdade viria depois dele desencarnar, trazendo mais novidades, ensinando todas as coisas que não foram ensinadas. Nos diz assim: vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Esse é o tal do Espírito de Verdade prometido por Jesus quando estava aqui conosco. E aí eu pergunto assim, isso não é exatamente a descrição da doutrina espírita? Interrogação. Eu não sei para vocês, mas para mim, dentro do cristianismo, que a gente conhece, pelo menos que eu conheço, não tem nenhuma leitura que se aprofunde tanto como a doutrina espírita, que traga tantos aspectos, aprofundando exatamente, ou melhor, dando continuidade e aprofundando todos aqueles ensinamentos que Jesus, dentro daquelas limitações há 2022 anos atrás, conseguiu dar. É importante a gente lembrar que Jesus só falava através de parábolas naquela época. E as pessoas perguntam assim, mas Nelson, o que é parábola? Parábolas são histórias. Jesus só conversava com um povo, com a população em geral, tirando os seus apóstolos, mas em geral com a população, ele só trocava com eles verbalmente através das parábolas, ou seja, contando histórias. Para quê? Para facilitar a explicação. Para facilitar, ele criava as histórias dentro do que aquilo que rodeava naquele momento eles. Então, o que as histórias de Jesus continha? Continha não, o enredo, né? O que tinha nas histórias? Era o trigo, eram as aves do céu, os lírios do campo, a casa na rocha, a figueira, a ovelha, era a videira, o semeador e as sementes, os tesouros. Jesus só falava diretamente, exatamente com os apóstolos, com o povo ele não tinha essa troca direta. Por quê? Porque a ignorância era tamanha ainda naquele momento que havia uma limitação e o povo não conseguia compreender ele ainda muito bem. Então ele precisava criar essas historinhas dentro daquele meio agrário, daquele meio rural, para tentar ali passar os ensinamentos dele. E lembrando que ele só falava diretamente com seus apóstolos, não é verdade? Que tinham ali a condição, estavam mais preparados para entender ele mais profundamente. Mas ainda assim, esses apóstolos ali brigavam para quê? Para ver quem sentava do lado dele, ou então vacilavam lá na hora da tempestade, no barco, enquanto Jesus dormia, e iam lá acordar Jesus, preocupados que ia todo mundo morrer, que o barco ia virar. Ou então naquela passagem da mulher que derruba perfume sobre Jesus, eles foram lá e repreenderam a mulher, porque estavam preocupados com o quê? Com o perfume. Então, apesar disso, apesar dos apóstolos terem um contato direto com eles, ainda assim você via por alguns sinais que não havia um aprofundamento. E não vou nem entrar no aspecto de Judas, porque é uma grande reflexão em cima disso, qual era a intencionalidade dele. Na verdade, acredito eu que naquele momento faltou compreensão, né? É uma compreensão mais profunda exatamente desse reino dos céus que ele apresentava, quando ele dizia que ele não veio desse mundo, que a felicidade não é desse mundo, e fazia a figura alegórica do Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Deus, e que até hoje é tão difícil a gente compreender, né? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus, e a gente lê a resposta e lê, e dá para ter um monte de interpretação, porque ainda estamos num período com muita dificuldade de entender muita coisa. Nós somos, sim, todos ignorantes. Ainda somos essa criança que jogamos o prato
na parede de comida, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Voltando a Jesus naquela altura, é bom a gente lembrar que, por exemplo, Nicodemos, que era lá um doutor de lei, para quem não sabe, doutor de lei naquela época fazia parte entre o Estado e a religião ao mesmo tempo, então tinha um poder absoluto, porque era um entendido, um representante do Estado, e ao mesmo tempo também tinha todo o conhecimento religioso da época. É mais ou menos o que hoje são os iatolás, lá no mundo islâmico, na Síria, que são ao mesmo tempo entidades religiosas e têm o poderio do Estado, e mandam e desmandam. E aí, quando Nicodemos vai até Jesus, e atenção, não era uma pegadinha, né? A gente sabe que ele realmente estava tocado com tudo que Jesus estava trazendo, todos os conceitos, mas claro, ele tinha vergonha, não podia encontrar, ou vergonha, não queria ser visto, enfim, não sei, mas não queria ser visto com Jesus, ele vai encontrar com ele na calada da noite, para entender essa história lá de ressurreição, ou melhor dizendo, reencarnação, e aí vem Nicodemos e questionam Jesus diretamente, perguntando para ele, mas como é que é essa história, como é que eu, um homem velho, um homem feito, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus, mais ou menos assim, não sei a história, mas o fundo é isso que interessa. Jesus vem e diz assim, se você, doutor de lei, com toda essa capacidade intelectual, não consegue compreender, deixa passar, né? Mais ou menos isso. Não foi bem assim, mas, enfim, a gente via que existia uma limitação naquele momento. Mas aí, passado alguns anos, hoje, a gente já tem um outro nível de evolução, um outro nível científico, um outro nível intelectual, para conseguir entender e compreender a mensagem do Cristo mais aprofundada. E foi lá 165, posso enganar, 165 anos atrás, que chegou através do Livro dos Espíritos, chegou um pouco antes, até o preparo, né, até a primeira edição, mas através de Allan Kardec, consegue trazer todo esse aspecto do Cristo mais aprofundado, porque nós hoje já temos um pouquinho mais de capacidade de compreender. E por que eu falo pouquinho? Porque assim, quando nós, cristãos, vamos sair de doutrina espírita, vamos ampliar o conceito cristão. Quando a gente tenta minimamente exercer esse amor do Cristo que ele trouxe para nós, eu acho que toda religião cristã, apesar das divergências e caminhos, interpretações diversas que tem, todos nós entendemos mais ou menos a história do amor do Cristo. E aí eu começo a fazer o seguinte questionamento: se a gente entendeu mais ou menos, como é que agora a gente tem lá um país cristão atacando outro país cristão, provocando morte, destruição, sofrimento? Estou falando da Rússia com a Ucrânia, dois países cristãos. É um cristão diferente do que a gente entende, ok, mas não só os Estados Unidos, todas as guerras, todas, não vou dizer todas, mas a grande maioria das guerras, se a gente pegar historicamente, no passado e agora, nesse momento, são cristãos matando cristãos. Eu vou pegar aqui o que eu vi nessa semana na televisão e me fez ficar pensando assim. Estava vendo aqui as festas a comemoração de Páscoa, né, na televisão, aqui em Portugal. E aí estava mostrando lá umas criancinhas de 7, 5, 6 anos, eu não sei que idade que tinha. As crianças com um pedaço de pau na mão, batendo num Judas pendurado no meio da praça e no final tacando fogo nele. E aí vem esse questionamento. Aquele Judas, o que errou, como nós também erramos, e a gente desde criancinha já ensina logo a agressividade, a violência com aquele que erra. Eu não sei o que as pessoas entendem desse amor que Jesus veio nos ensinar, mas assim, quando a gente sai dessa leitura mais ampla de interpretações, eu pelo menos não consigo entender amor nenhum em pedaço de pau, em tacar fogo, em tacar bomba, matar o outro, destruir o outro. E estou dizendo esses dois exemplos de guerra e essa coisa da Páscoa. Por que eu estou dizendo isso?
Porque eu acho que a gente ainda está muito distante, a verdade é essa. Eu acho que a gente ainda está muito longe de compreender verdadeiramente a mensagem de Jesus. Porém, a boa notícia é que hoje a gente já tem um pouquinho mais de avanço, um pouquinho mais de intelecto. E através da doutrina espírita a gente tem essa oportunidade de aprofundar esse conceito, de entender um pouco melhor o que Jesus veio nos ensinar, o que é amor de verdade. Porque a pergunta que a gente faz é a seguinte: se doutrina espírita é o consolador prometido, o que é o consolador? Interrogação. Consolador é aquele que consola. E consola não só aquelas nossas dores físicas, mas principalmente as dores da alma. É aquele que está sempre ali do nosso lado, de braços abertos para nos ajudar, para nos auxiliar nas nossas dificuldades. É aquele que nos consola a nossa dor da partida de um ente querido, por exemplo, e nos consegue dar uma explicação ampliando o nosso horizonte, e a gente consegue, talvez não terminar a dor, mas consegue acolher, acalentar o nosso coração. É aquele que traz a reencarnação como resposta de muitas das dúvidas que antigamente a gente tinha, acreditava, sei lá, as tais injustiças de Deus, quando a gente acreditava que Deus era injusto, ou que Deus tinha esquecido de nós. Vem a doutrina espírita, para quem quer buscar informação, entender que vai muito além, isso tudo tem uma explicação, e Deus ainda nos ama muito e não esqueceu de nós, Ele está do nosso lado. O problema é que nós nos afastamos da informação, ainda somos ignorantes, ainda temos que trabalhar muito a nossa fé. E quando eu falo em fé, eu sempre repito isso: fé não é só acreditar em Deus, em Jesus, na espiritualidade de luz, no nosso mentor. Fé, além do que acreditar, é confiar, é ter a confiança, e a tal da fé raciocinada, é confiar que tudo está no planejamento de Deus. Nosso planejamento reencarnatório vem trazendo exatamente todos os aspectos necessários para nós aqui encarnados provarmos, espiarmos o que é necessário para a nossa evolução. Deus não esqueceu de ninguém, não tem ninguém aqui perdido sem querer. Às vezes a gente até pode estar meio mal, meio balançado na nossa vida e acreditar que Deus esqueceu de nós. Mas vamos olhar com carinho, vamos trabalhar a nossa fé, vamos estudar, vamos nos conectar cada vez mais, porque conectando a gente vai, não é só ter conhecimento intelectual, a gente vai sentir. Estou falando a nível de sentimento, que a gente pode, eu posso falar aqui 200 mil palavras bonitas, mas tão pouco interessa. O importante é nós sentirmos lá dentro, que o sentimento não se consegue explicar, não se consegue verbalizar. O importante nesse contato com Deus, com a espiritualidade de luz, e isso que a doutrina espírita vem colaborar nesse acesso, nessa ligação, nesse estreitamento de laços com o alto. Para mim, eu só posso responder por mim, eu vindo de outra religião, nem se compara. Uma coisa, a doutrina espírita me oferece 1 milhão e a outra me oferecia 2, 3, através dessa compreensão. Então aí o papel do Consolador prometido é quando a doutrina vem nos mostrar que os sofrimentos têm um propósito, têm um porquê. Ela nos apresenta a lei de causa e efeito, que nada é por acaso, que são consequências naturais, tudo aquilo que acontece, são escolhas que nós fazemos, não há castigo de Deus. Nós não somos pecadores e temos que ficar a encarnação tomando chibatada nas costas. O relacionamento é outro, são escolhas. Eu gosto muito de fazer uma brincadeira aqui com a história da feijoada. Se você come feijoada à noite, meu irmão, antes de dormir, você sabe que vai ser uma noite de expiação. Vai ficar passando mal, vai acordar. Você já sabe que aquela escolha vai fazer mal para você. E a vida é um pouco assim, às vezes a gente sabe, vai dar ruim, mas mesmo assim a gente vai lá e faz, e opta.
E aí depois tem a consequência. E aí quando tem a consequência a gente faz o quê? Bota em culpa, ai Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Mas calma lá, vamos entender essa dinâmica da lei de causa e efeito. Quando a doutrina espírita nos apresenta a escala evolutiva dos mundos, e nos mostra que a Terra é só uma das 5 escalas, é a número 2 ainda. É a número 2, tem 3 para frente ainda. Mundo de provas e expiações. A gente está agora nessa fase, saindo de prova e expiação para regeneração. Mas eu falo sempre, repito, quando virar regeneração, isso aqui não vai virar Disneylândia. Vai ficar todo mundo bonzinho, vai melhorar sem dúvida alguma. Mas não tem utopia de achar que isso aqui vai virar 1000 maravilhas. Calma. Não é assim, a vibração vai ser no bem, não vai ter mais o tipo de atrocidade, de desgraças, de maldade que tem hoje em dia. Mas não vai virar mundo feliz. Vamos entender, vamos estudar com calma, ver as características dos mundos. Mas atenção, é para melhor, tá, gente? Eu não estou falando aqui para botar ninguém para baixo, não. A caminhada é sempre para melhor. Aos pouquinhos a gente vai mudando, a gente vai acrescentando, a gente vai aos pouquinhos evoluindo. Então vamos lá, vamos aqui o que é doutrina espírita. Estou avançando aqui, a gente vai falando e vai se perdendo. O que nós aprendemos de diferente com a doutrina espírita? Dá licença, só beber um pouquinho de água. O que nós aprendemos de diferente com a doutrina espírita? A gente aprende que ir à missa, ir lá no templo, assistir palestra lá no centro espírita, não dá ingresso nenhum para o céu, ou para o nosso lar, ou nos dá bônus hora. Que assistir palestra, ou doutrina espírita, da doutrina espírita, por exemplo, não evolui ninguém. Ela vai no quê? Vai nos preparar para a prova. Ela vai nos dar mais conhecimento para quê? Para na hora do vamos ver. É que nem uma escola. Uma prova da escola, eu gosto desse exemplo que eu acho que ilustra bem. Se a gente estudar, se preparar mais para a prova, vai ficar mais fácil a prova, ou vai ficar menos difícil. Agora, ainda assim a gente vai ter que ir lá fazer a prova. Então a doutrina espírita não vai fazer ninguém virar santo de um dia para o outro. Ela vai nos dar mais informação. Para quê? Para quando a gente sair do nosso estudo, do centro espírita, ou de uma palestra como essa, é aí em casa, com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, com a tua tia, lá no trabalho, no nosso dia a dia. A doutrina espírita não transforma ninguém em santo. Transforma as pessoas, transforma nós em pessoas mais bem informadas. Agora, o que a gente vai fazer com essa informação? Aí são outros 500. Aí nós temos o livre-arbítrio. Aí a gente tem que escolher o que a gente vai fazer com esse comprometimento, com essa responsabilidade que a doutrina espírita nos traz. O que é responsabilidade? Responsabilidade é responder com habilidade. Responder, a gente vai ter que responder sempre aos estímulos da vida. O tempo inteiro a gente está tendo, no encontro com o próximo, ter que responder, encontro com os estímulos que a vida nos oferece. Agora, responder com habilidade é ter responsabilidade dentro do conhecimento que a gente tem. É a tal prova que a gente precisa passar e ela vai se repetir na nossa vida até a gente aprender a lição. Vou dar um exemplo aqui que a gente tem o costume muito de fugir das questões na nossa vida, que é assim, por exemplo, tá? Sabe aquela fulana lá que você brigou lá, o fulano que você brigou e que mexeu com você lá dentro, e você até hoje não perdoou, sabe? Você sabe o que eu estou falando, você sabe. Se você olhar no fundo, você sabe. O que eu vou dizer é o seguinte, se você não conseguiu digerir essa situação até hoje, não conseguiu perdoar, e que é porque ela mexeu com você lá dentro, pode se preparar. Pode se preparar porque amanhã ou depois a vida vai te mandar de novo uma outra pessoa numa situação parecida que vai mexer com você da mesma maneira, da mesma forma. Porque enquanto a gente não aprender, a gente vai voltar de novo, a vida vai nos dar esse estímulo novamente.
Ah, Nelson, mas eu fugi, pronto, desencarnei, não tem problema, vai encarnar de novo e vai ter o mesmo estímulo de novo. Para quê? Para ter uma resposta melhor. Se hoje a gente foge dessa prática de amor que Jesus nos ensina, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar voltando até aprender. Não dá para fugir. Quantas vezes for necessário, a gente vai fazer a prova até passar. Não dá para dar jeitinho, vai empurrada com a barriga, bota debaixo do tapete, vai empurrando, vai fugindo, um dia mais cedo ou mais tarde. Então, se nós hoje temos essa consciência, a gente tem essa oportunidade de fazer o que? Fazer diferente do que a gente está fazendo. Se você já reconhece hoje alguma atitude, como por exemplo essa que eu dei agora, de perdão, e tem dificuldade em perdoar, meu irmão, vai ter que perdoar mais cedo ou mais tarde. Pode deixar para depois empurrar com a barriga, mas vai ter que aprender de uma maneira ou de outra. E aí é melhor a gente perdoar, aprendendo amor, né? Imagino eu. Porque perdoar, só aproveitar esse gancho aqui do perdão, muita gente acredita ainda, tem aquela visão superficial para fora, que é assim, perdoar é esquecer. Se eu esquecer, eu estou perdoando, né? Aquela história do tipo, botou para debaixo do tapete. O fato o fato não vai se apagar. O que aconteceu, o que te magoou, é um fato. E isso não se apaga. O importante no perdão é nós mudarmos o nosso sentimento em relação àquela pessoa. Então você não precisa esquecer, fingir que não existe, fingir que não aconteceu. Aconteceu, doeu, doeu, machucou, machucou. Mas vamos tentar ressignificar esse sentimento, vamos entender, tentar compreender talvez como Jesus nos ensinou, como ele nos vê, que a gente é uma criança que joga a comida, o prato de comida na parede. Eu sei que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisava aprender a perdoar. Mas vamos lá, dentro da caridade, do conceito da caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para com o erro alheio e perdão das ofensas. Por quê? Porque é difícil demais. Eu sei que é difícil demais. Mas vamos lá, vamos sair do perdão e vamos continuando aqui, que já está no nosso horário. Tem uma história que eu quero trazer aqui, que está no contexto do Chico, Chico e Emmanuel, né? Na verdade é do Emmanuel através do Chico, que é aquela história do quarto bagunçado no escuro, que quando a gente acende a luz nesse quarto bagunçado, tá bagunçado, tá no escuro, a gente não está vendo nada, né? Mas quando a gente acende a luz, não vai resolver o problema nenhum. O que a luz faz é exatamente nos mostrar a bagunça que está lá dentro e o que a gente tem que arrumar. É o contato com a moral que Jesus nos ensinou, e a gente aí começa a perceber que a gente não é tão bonzinho assim. A gente começa a perceber lá dentro que tem algumas coisas que a gente pode melhorar quando a gente faz essa comparação com aquilo que Jesus nos trouxe. É naquele momento que a gente acende a luz e passa a perceber que aquela sujeira, aquela bagunça ali está me incomodando. E aí as pessoas perguntam assim, mas por que, Nelson? Por que incomoda? Porque hoje a gente está revendo os nossos valores e buscando melhorar. Por isso, com a minha atitude de hoje, que eu fazia a mesma coisa no passado e hoje eu já enxergo uma coisa que não é muito legal, que bom que assim seja, porque a gente já percebe essa bagunça lá dentro do quarto, que está desarrumado, que está sujo, tem que dar uma melhorada. E vou melhorar como? Qual é a base, qual é o guia? Está lá Jesus com a cartilha, pega a cola, pega a lixinha. É difícil, mas é possível. Jesus não veio aqui com uma proposta utópica. Tudo que Jesus veio demonstrar é possível, mas tem que ter esforço. E quem quer fazer o esforço? Aí que começa a história. Aí que começa esse questionamento. A doutrina espírita traz o intelecto, vai trazer para a gente todo esse conhecimento, toda essa reflexão, o lado científico, o lado filosófico, o lado religioso. Muito bem, mas e a moral? Não vai trazer o lado moral. A moral, sabe onde é que é a moral? A moral é no dia a dia. Eu vou incomodar agora, tá? Vou incomodar agora. Sabe quando é que é a moral? É o seguinte, quando a gente fica, por exemplo, revoltado com um político corrupto, que é um bando de ladrão, que faz isso, faz aquilo outro, mas, por exemplo, tá? Vou incomodar só um pouquinho. Quando a gente tem qualquer oportunidade de dar um jeitinho
ali não pagar um imposto, sabe? A gente vai lá e faz, né? Normalmente quem não faz é quem já tem ali o imposto retido na fonte, por exemplo. Porque talvez se não tivesse também, se calhar ia dar um jeitinho também. E aí a gente projeta no político, porque ele é um ladrão, porque ele é safado. E nós? Não é para mostrar para ninguém, não. Começa a se questionar, olha lá dentro. O quanto a gente está comprometido em sermos melhores. E não vou entrar nessa de imposto que eu dei aqui, esse exemplo, que vai vir à cabeça assim, mas o imposto está cobrando errado. Tá bom, mas na época do Cristo, vamos lá puxar o Cristo de novo, Jesus. Na época de Jesus, quando perguntaram para ele do imposto, ele passou por isso, perguntaram do imposto, e ele pede assim, me dá a moeda aqui. Aí deram a moeda para ele e fala, o que está aqui nessa moeda? E tinha a face do imperador. Fala, então, dai a César o que é de César. Jesus sabia que o imposto ali era cobrado errado. E ainda assim, qual foi a postura dele? Se é para a gente questionar, não estou querendo aqui ficar apontando o dedo para ninguém, dizer que está todo mundo errado. Porque é muito fácil, eu quero trazer a reflexão, que é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros, mas a gente olha muito pouco para nós. E a doutrina espírita nos traz exatamente essa oportunidade, penso eu, da gente olhar um pouco para nós. Porque quem vai se melhorar é nós conosco mesmo, mudando a nossa atitude, a nossa vibração, o modo que a gente pensa e o modo que a gente encara a vida. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, que é ter contato com a doutrina espírita, que nos consola, que nos ajuda, que nos auxilia. Não sei vocês, mas para mim traz tudo isso. Que a gente possa olhar para si mesmo e se perguntar: como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem? Amanhã melhor do que eu sou hoje? Como ser mais feliz? Como Jesus nos ensinou, amando mais. Então, como é que eu posso amar mais? Todo dia a gente tem oportunidade. Vamos olhar com carinho e a gente vai perceber ao nosso redor o tempo inteiro as oportunidades batendo à nossa porta, nos chamando, nos convidando para praticar esse amor, para evoluirmos, para sermos mais felizes. Não tem ninguém aqui desamparado, não tem ninguém aqui esquecido. Ninguém. O pessoal que tem mais idade costuma brincar assim: já devia ter desencarnado, acho que esqueceu aqui. Jesus, Deus me esqueceu aqui. Não esqueceu. Se está encarnado aqui, é porque tem que experimentar alguma coisa, tem que provar, tem que espiar. Faz parte do planejamento reencarnatório. Ninguém vai antes ou vai depois por um acaso. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Então, para fechar, eu queria só ler um trecho aqui do Evangelho, que eu gosto, que fala sobre a doutrina espírita e um modo de ver a vida. Diz o seguinte: se encararmos o mundo na proposta da doutrina espírita, o homem recebe com indiferença ou mesmo alegria os reveses, as decepções da vida que o desesperaram no passado. Então, fica essa reflexão. O que a doutrina espírita pode mudar no nosso olhar para esse mundo que nos cerca? O que ele pode fazer de bem para todos nós? É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a oportunidade de estar aqui compartilhando, falando de Jesus e falando de doutrina espírita com vocês. Então é isso aí, é o Espiritismo, o Consolador que Jesus prometeu, cumpriu e que ele ficaria para sempre em nosso meio. E aí está. E Nelson traz para a gente com reflexões, principalmente reflexões voltadas para a nossa própria pessoa. E a ideia do Espiritismo é justamente essa, é que a gente olhe para nós, nos reconheçamos e aplicamos isso em nós para ajudar na evolução do planeta. O planeta só evolui se quem mora aqui evoluir. E se ficar um sem evoluir, o planeta não consegue avançar. Então é isso que nós temos que fazer. Agradecer aqui as pessoas que participaram do nosso bate-papo, né, o nosso chat aqui. Algumas pessoas mandam mensagens durante a live, fomos colocando as mensagens das pessoas e mandar aqui um abraço para a Trindade,
lá em Porto Velho, Rondônia. Um abraço para seu Antônio, aqui em Retirolândia, Dona Reinalda, Retirolândia, Marina, também aqui em Retirolândia, Dona Elzira, Marcos, Elciane, Evaldo, de Teresina, Piauí, Salles, Nelma, minha irmã lá em Santa Luz, Elediva, também aqui para Livramento que é de Poitiers, na França. Então, um abraço a todos vocês, obrigado por ter estado aqui conosco nessa noite maravilhosa de estudo sobre o Espiritismo. Então, sinta-se abraçado por nós e agradecidos também. Quanta gente, hein? Aqui foram as que deixaram a mensagem, o pessoal sempre deixa. Alguns às vezes fazem perguntas, dessa vez não teve não, às vezes faz, às vezes não. É isso. Então, a gente agradece bastante as pessoas que participaram e que assistiram. Semana que vem, já na próxima terça, dia 26, será a nossa última live do mês de abril, aqui no canal do Chico Xavier, de Tirolândia. O nosso amigo Nivaldo Silva, aqui perto de Irará, aqui na Bahia. Ele falará sobre o tema Despertamento para a Verdade. Todos estão convidados já para a próxima terça. E, Nelson, eu vou passar para você e te pedir que você faça a prece, mas antes disso, fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre as suas redes sociais, seus canais no YouTube. Fale um pouco aí do seu trabalho para a gente. A nível profissional, eu sou psicólogo transpessoal, que eu trabalho numa linha exatamente, uma linha espírita, porque eu não consigo ver diferente. É tudo que Joana de Ângeles nos traz, Hamed, que é enxergar o nosso eu, o nosso ser, não só nessa personalidade que a gente está aqui, a gente vive essa encarnação, mas muito além de diversas encarnações. Então, nesse trabalho, a gente consegue, através de uma terapia, enxergar muitas vezes outros aspectos, que isso é quase que impossível nós espíritas vermos diferente, né? Agora, esse é o trabalho profissional. Agora, dentro do trabalho na seara espírita, eu tenho um canal, surgiu a oportunidade de fazer um canal, porque a gente aqui em Lisboa ia dar um curso, eu e mais uma amiga, sobre o livro do Hamed, que é o Renovando Atitudes. E acabou que, com a disponibilidade de horário, esse curso não vingou, não foi para frente, porque a casa já tinha alguns compromissos, e era só sexta-feira à noite, ia ser complicado, e esse projeto ficou lá em stand-by. E pronto. E eu, como gosto de falar muito, e gosto de estudar muito psicologia, e gosto de Hamed também, eu resolvi abrir esse curso. Tinha algumas pessoas já que já sabiam do curso, falaram, poxa, Nelson, faz você, joga na internet, faz lá uma live, ou grava os vídeos, pronto. Então eu resolvi abrir um canal para divulgar a doutrina espírita e algumas palestras também que eu dou, enfim, só com palestras e esse estudo do livro Renovando Atitudes. E pronto, e está lá o canal, e eu acabo tendo oportunidades, como por exemplo aqui, de divulgar mais da doutrina e ser convidado aqui pelo Centro Espírita, como aqui o Chico Xavier, de Retirolândia, e outros. E a gente está lá sempre colocando os vídeos do estudo. Eu faço uma edição aqui com a minha esposa de uns mini vídeos, também com algumas temáticas, e a gente está sempre trabalhando nesse sentido. E, enfim, como você mesmo falou desde o início, eu estou vinculado a 3 casas espíritas, uma em Londres, outra aqui no Funchal e outra em Lisboa, semanalmente, agora nessa plataforma online. Ainda bem que a gente tem aqui essa possibilidade online de estar fazendo essas conexões, como, por exemplo, eu estou agora aí em Retirolândia, na Bahia, né? Aqui são 4 horas a mais, eu estou aqui, para vocês saberem, aqui meia-noite e 33. Então, que bom que a gente possa estar trocando. Amanhã eu tenho só para você ver como é que são as coisas, amanhã tem na Federação Espírita de Sergipe, tem um programa que é, como é que é, meu Deus do céu? Selfie, Descortinando o Selfie, que eu vou estar falando lá sobre ansiedade, ressignificando a ansiedade. Então, lá no Sergipe, então a gente está no Sergipe, está na Bahia, está na Madeira, isso é muito bom. E que bom que a gente está essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando de Jesus, falando de doutrina espírita. É uma alegria que a gente possa divulgar o Consolador que nos consola. Nelma está aqui perguntando se será reprisado, chegou no final. Nelma, assim, essa live ela fica lá no YouTube,
Aí você pode, agora já está no finalzinho, conclua, né, de assistir e volte que vai estar lá, né? Vai estar lá no YouTube, a gente não tira de lá, vai ficar por lá. Assim que você puder, assista, né? Essa grande live. E Nelma, eu vou, desculpa me falar aqui, eu também vou depois, é que eu vou dando as palestras, depois eu pego também, vou pegar esse arquivo e vou botar lá no meu canal também. Então, se quiser lá buscar essa palestra também, vai estar lá com esse conteúdo todo. Busca lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, põe lá Nelson Tavares lá, que vocês vão encontrar também. Pronto, é isso aí. Eu vou passar para Nelson, que a gente fazer a prece, para a gente fazer o encerramento desta noite. Perfeito. Então, eu convido a todos, nesse instante, quem quiser, obviamente, a fechar os olhos comigo e agradecer, primeiramente, a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, pela oportunidade de estar aqui reunido em seu nome, a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha nesse trabalho, a espiritualidade trabalhadora da Casa Centro Espírita Chico Xavier em Retirolândia, que permite esse espaço, essa comunhão em nome de Jesus. Agradecemos aqui a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para crescer um pouco mais, para aprender um pouco mais e que a gente possa pegar todos esses ensinamentos que nos tocaram de alguma forma e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Então, Nelson, que ele agora lá em Portugal já é quarta-feira, não é isso? Lá em Já, Portugal agora é meia-noite e 36 minutos. Eu acho que você já deve estar acostumado com isso, né, Nelson? Sempre para participar aqui no Brasil tem que fazer esse sacrifício, né? exatamente. Amanhã também. Começa às 11h30 aqui, são 7h30 aí a palestra amanhã. Sempre assim, é o meu horário, é 3 horas, é 4 horas de diferença. Estou acostumado, cara. É isso aí. Então, Nelson, em nome do Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Retirolândia, em nome dos baianos, em nome do Brasil, muito obrigado, viu, Nelson? Nada, eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz, mais uma vez, pelo convite. Obrigado, Romão. Obrigado, Centro Espírita Chico Xavier. Então, pessoal, Nelson, vocês aí de casa, nossa muito boa noite. Até a semana que vem. E que Jesus adentre os nossos lares com a sua luz e nos abençoe. Que assim seja. Até a próxima terça-feira.